Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui em mais um domingo, em mais uma doutrinária interativa. Para aqueles que estão assistindo, agora que está sendo disponibilizado no YouTube, hoje é dia 27 de junho, estamos aí, no mês de junho, aqui nas festas aqui tradicionais do Nordeste. Então hoje é que as pessoas podem assistir essa doutrinária em outro momento, Então hoje tanto eu como nossas convidadas, que a gente está aqui com Café com a Cef, estamos aqui a caráter, nessa época festiva do São João, e logo mais será o São Pedro no dia 29. Bom, hoje, o tema será O Meu Reino Não É Deste Mundo. Tá? Então, este é o tema de hoje. E antes que a gente inicie aqui, o nosso tema, a gente vai fazer uma breve oração inicial para que a gente se prepare para essa atividade de hoje. Tá? Inicialmente, nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, em mais uma atividade, mais um trabalho, de estar levando as palavras de Jesus a todos que estão necessitando. Nós vamos solicitando o auxílio, o amparo dos amigos do plano espiritual, que possam estar aqui conosco, nos amparando, nos intuindo, e que possa chegar essas palavras de esclarecimento àqueles que estão precisando para que ajudem, auxiliem na evolução espiritual de cada um. E assim, nós vamos pedindo licença para iniciarmos a palestra doutrinária do dia de hoje. Que assim seja. Então, como eu disse anteriormente, então, o tema de hoje é Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, nós estamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, ou seja, nós estamos iniciando o Evangelho. Tá? Então, tanto é que esse tema que traz, Meu Reino Não É Deste Mundo, e um outro tema também que vai ser discutido no dia de hoje, vem falar muito da questão da vida futura. Tá? Então, realmente é importante, muitas vezes até que quando a pessoa começa a ler o Evangelho, tanto é que o tema de hoje vai trazer, então, essa passagem de Jesus, que ele fala de meu reino não é deste mundo. Então, o que significa isso? Vem trazer a questão da vida futura. Então, realmente é muito importante, que a pessoa comece justamente a fazer uma leitura, uma compreensão do Evangelho, porque é segundo o Espiritismo e vem realmente depois que a gente vai discorrer em todas algumas passagens do Evangelho, que a gente vai tratar realmente sobre os pontos de vista, do Espiritismo. Bom, então, aqui na manhã de hoje, nós contamos aqui com nossas duas convidadas. Então, nós contamos com a presença de Maura Lúcia e a presença e a participação de nossa amiga Milene. Então, aqui também, nós, só aqui relembrando que nós utilizamos um livro, que é o roteiro sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Onde a dinâmica vem trazendo através de perguntas e respostas. Então, eu vou fazer os questionamentos aqui para as nossas convidadas, e elas então vão respondendo de acordo com o que for questionado. Então, aqui o primeiro questionamento vai para Maura Lúcia, e o primeiro questionamento diz o seguinte: o que quis Jesus expressar quando respondeu a Pilatos que seu reino não era deste mundo? Então veja que começa justamente com o título desse capítulo. Tá? Então, Maura, é com você. Bom dia, meus irmãos amigos. Tenham todos um feliz domingo. Eu estava aqui imaginando, trazendo para os dias de hoje. Você imaginou, nos dias de hoje, chegar alguém como Jesus e trazendo toda a energia, todo aquele magnetismo, o povo dando, o povo sendo curado e aquela surpresa para todos. E aí, o medo dos poderosos de perder o lugar. E quando meu reino não é deste mundo, quando ele respondeu a pergunta de Pilatos, abalou. Eu imagino a multidão fazendo, de onde será o reino dele?
E eu não poderia deixar de ler essa passagem, porque ela é emocionante. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, feito ouvir Jesus à sua presença, perguntou-lhes: És o rei dos judeus? Respondendo-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Me chama muito a atenção ver que a gente lê o Evangelho, lê. Em um momento que a gente lê, vê uma frase, uma palavra que traz um conhecimento muito maior do que o que a gente imaginava. Porque Jesus, ele diz: ainda não é aqui o meu reino. Mas nós vamos falar sobre isso lá na frente. O porquê Jesus disse: ainda não é aqui. Vamos falar lá durante a atividade toda. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Olhe outra frase profunda que nas perguntas de hoje, nossa conversa de hoje lá para frente, vamos ver e vamos explicar, vamos conversar, vamos pensar, vamos raciocinar nessas duas passagens. Meu reino não é daqui. Quem escuta a minha voz, quem escuta a minha voz e faz a vontade do Pai, faz parte desse reino. Então, ele chegava de uma forma muito, muito surpreendente para aquele povo todo. Eu sempre imagino nos dias de hoje, como seria nos dias de hoje. E será que nós estávamos lá? Você que está assistindo, nós aqui, será que estávamos lá pensando, fuso, sem entender nada, no nosso momento primitivo? Oh, Deus, é pensar na vida após a matéria, a vida além da matéria, porque era isso que Jesus, quando dizia: meu reino não é desse mundo. Se fosse hoje também, eu acho que para a grande massa ia ser um pouquinho difícil também. Mas vamos seguindo, porque o tema é maravilhoso e emocionante. Toca o nosso coração e a nossa alma. Muito bem. Então, para dar prosseguimento, né, para o segundo questionamento que vai para a Milene, é o seguinte: embora fosse emissário da verdade, Jesus valeu-se da violência para divulgar sua doutrina. Então a gente sabe que realmente Jesus veio, né, para trazer realmente todo o ensinamento, tudo. Mas então ele veio realmente para trazer de uma forma truculenta, com violência, ou seja, forçando as pessoas até a entender ou aceitarem, né? Então aí é com você, Milene. Bom dia a todos e todas. Não deixando de registrar também aqui esse momento nosso, não é, de nordestino, forte. Estamos aqui homenageando, né, São João e São Pedro, né, duas datas fortes deste mês de junho. E que para nós que moramos aqui, Nordeste, Bahia, interior, né, nos representa bastante. E aí estamos aqui homenageando todos vocês que estão nos assistindo. E a pergunta é bem clara, como a resposta também né? Porque pergunta: apesar de Jesus ser o emissário da verdade, ele valeu-se da violência para divulgar sua doutrina? Não, nunca. Embora a gente saiba que Jesus veio numa época no meio de turbulências, no meio de agitações.
Jesus veio ao mundo numa época de disputas pelo poder, que o ouro valia mais do que o ser. E aí todos esperavam este grande Messias chegar, onde ele iria arrebatar multidões, onde ele iria com poder e glória e muito ouro e muitas riquezas, não é? Conseguir devastar multidões e assumir terras e tomar poder. E de repente chega este ser manso, caridoso, nobre, gentil, com um olhar diferenciado. Este homem que veio ao mundo para olhar por aqueles sofredores, por aqueles esquecidos pela sociedade. Então, Jesus deixou bem claro que a verdade que ele anunciava não poderia ser imposta pela força, senão Jesus ia ser mais um no meio daquela multidão, não é? De perseguidores, mais um dentre tantos reis que na época apareceram dominando os mundos, não é? Então, não poderia ser imposta pela força, nem seus discípulos o defenderiam através do combate, sendo um reino espiritual. Suas arenas são a prática do bem, a mansidão e a caridade. Então, foi esse reino que Jesus trouxe. Ele veio trazer através da verdade, da palavra e do seu exemplo, não é? Foi essa maneira que ele veio divulgar a sua doutrina aqui no mundo, meu amigo. Muito bem. Então, próximo questionamento, que vai continuar com Maura, ela já havia feito uma citação, né, na colocação da primeira questão, que é justamente o seguinte, né? Por que Jesus disse, meu reino ainda não é daqui? Então, Maura deu prosseguimento, como você tinha comentado ali na sua colocação, né? Então vem nesse questionamento agora. Pois é, Jesus estava iniciando a instalação do reino. Então, diz, meu reino não é daqui. O reino ainda não tinha sido instalado na terra. Para isso, para que o reino estivesse, para que o reino fosse, o reino dele fosse daqui, precisaria já estar reinando a fraternidade, o amor, a união entre os homens, a paz. Então, ele foi muito claro. Ainda não. Só que quando ele disse ainda não, ele deixou um sentimento de esperança profundo. Porque ele disse, ainda não, mas vai ser instalado. Ele não disse assim, pode ser que seja instalado, vocês vão ver, viu? Eu vou instalar, vai acontecer e tal. Não. Ele deixou bem claro que o reino não era daqui, que seria instalado aqui. E que aí sim. Aí o que é que nós vamos pensar hoje? Analisar. Já está instalado o reino? Fica para que pensemos, para que todos pensem. Já está instalado o reino? Está instalado sim, não é? Mas o reino já é daqui? Ele pode dizer, meu reino é daqui? Estamos caminhando. Fica essa interrogação. Vamos pesquisar hoje à tarde, domingo, sobre isso. Estamos caminhando. Então, isso quer dizer que Jesus espera por nós. Quando ele disse, vai chegar a hora, ainda não. Mas aqui o texto diz assim, quando os valores espirituais se elevarem acima dos interesses materiais. Hoje nos assustamos com os fatos que ocorrem no mundo, que ocorrem em toda parte, do homem colocar a matéria
acima dos bens espirituais. Mas o homem também já está colocando os bens espirituais. Também já está caminhando. Nós já estamos vendo o coração do homem se aquebrantar, se emocionar diante da dor do outro. Isso é algo que toca, que emociona, porque ele está começando a sentir Jesus, a sentir o amor. E aí vem, acima dos interesses puramente materiais, o homem conhecerá ainda na terra o reino anunciado pelo Cristo. Gente, que esperança, que maravilha! O homem conhecerá ainda na terra o reino anunciado pelo Cristo. Eu acredito que de pessoa a pessoa vai se manifestando. Tenho visto situações assim emocionantes de manifestação do amor. E é a manifestação do amor que vai fazer com que o reino seja desse mundo também, não é? Bom, o próximo questionamento que vai para a Milene, então, embora, né, a gente já tenha aí, né, algumas respostas, que diz o seguinte: com que finalidade Jesus veio a este mundo, Milene? Pois é, né? Como Maura já falou aí, né, muito bem, né, sobre esse testemunho da doutrina que ela traz para a gente. A resposta que vem perguntar, né, que vai dizer sobre a finalidade de Jesus, porque ele veio ao mundo, foi o que Maura já citou antes. Ele veio trazer o testemunho da verdade, ou seja, orientar a humanidade sobre as leis de Deus. Uma das vezes mais lindas que eu ouvi sobre a vinda de Jesus foi dentro de uma casa espírita. Eu nunca tinha ouvido e pensado com aquele olhar que me fizeram refletir naquele dia, né? Quando eu assisti uma palestra onde a pessoa falava assim: vocês não têm dimensão de como o orbe da Terra, de como tudo aqui foi preparado para a chegada do Cristo. Como esse ser superior, iluminado, não é simples, mas ao mesmo tempo gigante, de luz, não é? Filho de Deus, como ele na sua humildade, ele, né, pôde se preparar, né, para sair do seu estado no mundo superior, ele se preparar e vir aqui nesse mundo de encarnados. Para quê? Para viver entre nós. Ele veio com a missão do seu Pai de trazer o testemunho e a verdade para orientar a humanidade. E Jesus não veio no momento que estava tendo calma, tranquilidade, que os povos já estavam evoluídos, que estava tudo bem. Não. Jesus veio no momento de turbulência. Jesus veio no momento de agitação. Jesus veio no momento de guerras e de poderes. E aí eu trouxe o livro, né, de Divaldo Franco, Vivendo com Jesus. E no início desse livro, Vivendo com Jesus, tem cada passagens maravilhosas. E ele cita assim: o mundo de então se encontrava incendiado pelo fogo de devoradores das paixões asselvajadas que dominavam as criaturas humanas. Mais atrás ele diz assim: fariseus e saduceus odiavam-se publicamente, enreída a luta pelo poder vergonhoso, assim como os herodianos e publicanos, enquanto os homens da terra, os pobres camponeses, entulhavam as cidades e burgos com a miséria sem disfarce, em que chafurdavam no desprezo e no abandono a que se encontravam relegados. Foi para esse povo que Jesus veio. Foi para esse povo encarnado que estava no momento de sofrimento, né, de exclusão, de abandono, que ele veio trazer a palavra, ele veio trazer a verdade, ele veio trazer as leis de Deus. Foi fácil? O caminho de Jesus foi cheio de flores?
O caminho de Jesus foi fácil. Ele veio aqui para o nosso mundo sabendo que tudo ia ser maravilhoso? Não, ele já sabia disso. Mas ele veio. Ele veio com sua missão branda, com seu amor pacífico, não é? Com o seu coração cheio de esperança que aqui esse mundo, né, como Maura bem falou, iria começar a ser implantado o evangelho. Então é isso, foi com essa finalidade que o nosso Senhor Jesus veio para o nosso mundo de encarnados. Se fez simples, se fez humilde, né? Se fez esse homem encarnado, iluminado para todos nós. E o legado está hoje, até hoje, estamos aqui, né? Nessa luta e vivenciando. Cada vez que a gente estuda, parece que tem mais, né? Aparece mais aprendizados. É maravilhoso. O próximo questionamento que vai para a Maura diz o seguinte: o que significa aquele que pertence à verdade escuta a minha voz? Tá? Então, assim, todo mundo, né, está preparado para ouvir, compreender e aplicar o ensinamento de Jesus? Então, Maura, agora é com você. O homem reencarnou na Terra para uma jornada de aprendizado muito forte, grandiosa. O espírito é imortal. A vida material serve para educar o homem, para que o homem cresça. A verdade do homem é a sua condição de espírito. E o verdadeiro sentido da vida material é auxiliá-lo a progredir pelo esclarecimento e a prática da caridade. Então, aquele que escuta, que já consegue escutar a voz divina, a voz de Jesus, ele já tem no fundo do coração dele o germe do amor, da compaixão. Ele já faz, ele já está fazendo desabrochar nele o sentimento divino do amor. E aqui nesse Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, diz assim: Jesus não é símbolo lendário, é um mestre vivo, porque o homem tem o costume de colocar Jesus como uma lenda, inatingível, admirável, mas nem sempre como aquele que veio ensinar, aquele que tem a verdade, que conduz, que trouxe para nós a verdade, que nos mostrou o que é Deus, não quem é Deus, mas o que é Deus. E ainda diz mais: é útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhes a influência excelsa nos dias tranquilos e nos dias tormentosos. Ouvir a voz de Deus precisa voltar para o seu íntimo e se escutar diariamente, permanentemente. Bom, dando prosseguimento, que aí já seria referente ao item 2, né, desse trecho ali do Evangelho segundo o Espiritismo, que aí vem trazer agora a questão da vida futura, né? Então, esse questionamento vai para a Milene, então aí ele vem. O que conseguimos entender com a expressão vida futura? É isso aí. De acordo aqui, não é, com o roteiro sistematizado, ele diz assim, gente, essa expressão vida futura é uma vida que transcende os limites da existência material e continua além da morte do corpo físico. É engraçado que algumas palestras e alguns materiais que a gente pega para estudar, para ler sobre isso, né? O povo da época, eles, alguns, né, já tinham noção de que existiam anjos, né? Mas eles achavam que os anjos
Era algo assim superior e separado dos seres humanos. Então era algo extra que era difícil de atingir. Então eles pensavam em vida após morte, mas alguns ainda não. Alguns ainda achavam que morreu, acabou, que era juntar aqui os bens materiais, que o que importava era o que tinha aqui na terra, era o que juntava aqui, era o que acumulava aqui. Mas aí Jesus vem falar de vida futura. Ele vem começar a falar, implantar esse novo evangelho, não é? Essa nova maneira de pensar, fazer as pessoas começarem a entender que vida que continua. Ou pelo menos que as pessoas começassem a indagar e a questionar: será que o que está falando é verdade mesmo? Será que existe essa vida mesmo? Não é? Será que essa concepção de que tem uma vida além da morte do corpo físico, como é isso? Né? Então as pessoas, então essa semente começava a ser lançada para justamente as pessoas da época começarem a entender esse processo, né? Que além da morte do corpo físico, né, a vida continuava. Então por isso que o Evangelho do Cristo ele foi paciente, ele foi cuidadoso, ele entendeu que não poderia lançar todos os aprendizados de Deus de uma vez. E o povo da época não estava preparado para aquilo. Então, por isso que a gente sempre fala assim, as histórias eram faladas, né, por parábolas. Então, Cristo era muito sábio. Ele entendia que para algumas pessoas o ensinamento ia chegar mais rápido, para outras não. Então, ele vinha com sutileza, ele vinha através de parábolas, mas ele começava a implantar naquela época para aquelas pessoas, não é? Esse despertar que a vida não era eterna e que ela continuava depois da morte desse corpo físico. O próximo questionamento que vai para a Maura diz o seguinte: é possível compreender clara e totalmente a doutrina do Cristo sem considerar a imortalidade da alma? Muito difícil. Muito difícil. Eu diria que é uma dificuldade tremenda para aquele que não acredita na imortalidade da alma. Porque a luz da imortalidade se tem o entendimento, os porquês, porque uns são tão felizes, outros são infelizes, porque a dor. Então, quando não se tem a ideia e não se crê na imortalidade da alma, se vê como castigo os dissabores da vida. E como castigo, o sofrimento é muito grande. Para aquele que crê na imortalidade, que sabe que vai viver sempre, que é imortal, a vida fica muito mais leve, muito mais suave, porque todo dia é momento de caminhar, todo dia é momento de construir para o futuro. Se vive, aquele que acredita na imortalidade, ele vive hoje trabalhando para o futuro. Aí tem gente que não acredita na imortalidade, que diz assim: "Ah, não, eu quero agora, eu quero resolver tudo agora, eu quero ter tudo agora. O amanhã não me interessa, porque o amanhã não existe." Você já imaginou a solidão da alma que assim pensa? É muito solitário, é muita solidão. Então, a vida futura tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Devemos divulgar de forma suave, sutil, para todo aquele que passa por nossa vida. Só ela explica todas as anomalias da vida terrena. Não diz assim, só ela explica mais ou menos todas as anomalias da vida terrena, mas diz,
só ela explica todas as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Ela alinha a justiça de Deus, alinha para nós a justiça de Deus. Deus é bom, Deus é amor, nada existe fora deste amor, mas se eu creio que sou imortal, então, se eu creio que sou imortal, tudo que me ocorre hoje é me preparando para o futuro melhor. O dia de amanhã, de acordo com o que eu fizer hoje, com a minha crença, é o dia melhor. Se eu partir de repente, estarei partindo para a imortalidade e terei novas oportunidades de viver novas experiências aqui ou alhures. E partindo então, né, para o último questionamento que vai para a Milene, e depois também, se Mauro quiser fazer alguma colocação, na verdade realmente seria uma síntese, né? Então diz assim: qual o grande ensinamento que Jesus nos traz nessa passagem? Tá? Então o questionamento vai para a Milene, e se Mauro também quiser fazer alguma complementação, também fique à vontade. E aí depois a gente vai para o encerramento da atividade de hoje. Ok. Olha só, Hélio, eu vou falar essa última pergunta me reportando ao início do Evangelho. Porque ele pergunta qual o grande ensinamento de Jesus, né? Neste momento aqui, né, que foi lido o Evangelho. E aqui a resposta é a certeza da vida futura, onde, de acordo com as nossas ações voltadas ao bem, teremos acesso ao reino de paz e amor por ele anunciado. Então a gente observa que Jesus em nenhum momento ele vacilou, ele fraquejou, ele teve medo. Quando ele olhou toda aquela população ali gritando, agitada, e Pilatos fazendo aquelas perguntas, ele não estava agoniado, nervoso, porque ele não estava com aquela concepção de que de muitos que estavam ali embaixo observando a cena, né? E achavam que aquele momento era imediato. Jesus vai morrer, acabou tudo. Se morreu, não vai ter mais nada, acabou. Para Jesus não acabou. Para ele ali era só um momento, era uma passagem, até porque ele disse que a morada dele não era ali. Então ele quis mostrar naquelas atitudes de serenidade que a gente podia ter o reino, né? Ter acesso ao reino de paz e de amor do futuro. Porque senão ele ia se desesperar. Por que os apóstolos e muitos que o seguiam se desesperaram? Porque eles acharam que ali era o fim. Então, quando eles estavam ali esperando uma reação de Jesus, eles queriam que Jesus fizesse algo para mostrar a Pilatos que ele era o rei. Então, a angústia deles naquele momento é porque eles acharam que Jesus só ia ter aquele momento, né? Então, eles esperavam que Jesus fizesse algum milagre, que Jesus curasse alguém. Cadê os milagres que Jesus fazia tanto? Por que ele não faz um naquele momento? Para mostrar aquele povo todo que ele era Jesus. Jesus não fez. Porque Judas, a gente vai para os estudos, né? Outro dia eu estava estudando sobre o acontecimento de Judas em relação a Jesus. Judas entrega a Jesus porque ele aguarda que Jesus faça um grande momento. Porque Jesus é o rei. Então todos eles estavam esperando um grande momento, que Jesus iria se revelar para o mundo e para Pilatos. E Jesus simplesmente não fez nada, porque ele sabia que não era aquele momento que ele ia mostrar. Não era fazendo ali um milagre, ou transformando uma água em um vinho, ou curando alguém na frente de Pilatos, queria deixar o evangelho. O evangelho já estava sendo deixado. O evangelho já estava sendo plantado. Ele, com toda a sua caminhada com os apóstolos, ele já estava deixando as sementes pelo caminho. Tanto é que as sementes ficaram. Então Jesus já sabia de tudo aquilo que ia acontecer. Como ele também já sabia que a alma era imortal, que ali era uma passagem, que ele ia voltar para a verdadeira casa do Pai.
que ali era um momento que ele iria passar com todo aquele povo. Então Jesus foi amor, ele foi caridade, ele foi silêncio, ele foi humildade. Ele foi chamado de rei perante muitos e ele falou: Eu não disse que eu sou rei, tu que diz que eu sou rei. Quem está botando na boca, na frente de todos que eu sou rei é você. Em nenhum momento eu falei que eu sou rei. Então, é uma passagem pequena do Evangelho que, se a gente para pensar e observar a atitude de Jesus naquele momento ali, não foi nem do caminhar dele, da entrega, né, dele até chegar a Pilatos, aquele momento ali, que Pilatos simplesmente pergunta quem ele é, o que ele veio fazer, porque ele está ali. E ele, na maior simplicidade e humildade, ele responde, porque ele já sabia que tinha que ser com calma o entendimento, e o povo não estava ainda preparado para aquilo. E aí Jesus nos ensina, né, que é isso, é a vida futura, que a alma é imortal, que nós precisamos trabalhar a caridade, que o reino é o reino de Deus, não é o reino dos homens, e que até ali ele mostrou amor. O tempo inteiro Jesus mostrou amor, sempre, com todos. E é isso, gente, que fica, né? Essa passagem para todos nós. Ele sabia que estava implantando algo muito maior para o futuro de toda a humanidade. E estamos aqui hoje, depois de 2000 anos, né? Bebendo dessa fonte, aprendendo das suas boas obras. E quanto mais a gente aprende, a gente estuda, a gente percebe que tem muito mais, que o legado de Jesus foi imenso e eterno. E assim eu passo para a Maura para fazer o fechamento com oração e possamos continuar bebendo dessa fonte magnífica que Jesus nos deixou no decorrer da sua história aqui na Terra. Um grande abraço para todos. Em Paulo Estevão, nós convivemos com os personagens lá no livro daquele tempo, dos primitivos, com os primitivos cristãos, na Casa do Caminho, a fé que eles tinham. Pensando neles, nos primitivos cristãos, podemos perceber, podemos sentir a questão da imortalidade, que tanto fala aqui, não é? A imortalidade da alma. Porque aquelas pessoas, naquele tempo, há tantos anos atrás, eles estavam preparados, eles vieram para este fim. Eles desencarnavam de formas abruptas, sofriam prisões, as narrativas lá do livro, e as narrativas mesmo na Bíblia, nos livros que falam daquele tempo dos primitivos cristãos, nos toca o coração de ver que nós não aguentaríamos. Aí, lendo Paulo Estevão, eu pensei no momento de Abigail, no momento de Estevão, naquele momento do sacrifício, eu pensei, meu Deus, naquele lugar, o que eu faria? Eu ia sair correndo, talvez. Com certeza, com certeza. Mas também não se sabe, só se sabe na hora. Porque eles estavam preparados, não era um espírito como o meu. Eles eram espíritos evoluídos que vieram para instalar o reino, né? E nós estamos aqui aprendendo e liberando as nossas culpas do passado, passando pela expiação. Eu passo pelas minhas expiações e as minhas provas. Gente, a história do cristianismo é muito linda. Mas caminhando agora para o encerramento, nós vamos agradecer a Jesus que nos permitiu mais um dia em nossas vidas. Agradecer a Jesus que nos permite falar do seu amor e lutar para dar exemplo do que ele nos ensinou.
e a cada dia fortalecer a crença e a vivência da imortalidade. E aí, João Cabete, há alguns anos atrás, ele fez um hino lindo que diz assim, só um pedacinho eu vou cantar, porque o hino é muito longo, viu? E a gente fecha os olhos em casa, onde estamos agora, quem estiver em casa, nós que estamos aqui, fechemos os nossos olhos, visualizando todo o nosso corpo. E vendo que o nosso corpo inteiro é uma das provas da existência do nosso Criador e que a presença de Jesus é permanente nele. Sempre que rogamos, ele está mais presente ainda. Ficamos conscientes. Ele está presente naturalmente, mas a nossa rogativa o traz mais fortemente para nós. Pedimos nesse domingo, no nosso final aqui, a proteção para todas aquelas pessoas que, mesmo com a dificuldade de viajar por causa do momento que vivemos, viajou. Que Deus os proteja na sua volta para casa, que proteja e ampare a todas as famílias que estão com seus parentes envolvidos pela doença, que estão hospitalizados, que envolva todos os lares, em paz, em união, em amor. E o pedacinho de fim dos tempos diz assim: vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem confortar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciência e fazer feliz o mundo. Que Jesus seja conosco, se manifestando nas nossas atitudes. Que Jesus seja conosco, nos fortalecendo na nossa meta, que é o amor, a paz, que é levar a esperança a toda parte. Jesus faz de nós vasos de eleição, hoje, agora e sempre e eternamente. Obrigada, meu Jesus. Assim seja.
Feliz domingo a todos. Paz e luz. Então, vamos aqui, então, finalizando, né, nossa doutrinária de hoje, desejando um excelente domingo, uma excelente semana, e até a próxima oportunidade. Vamos iniciar agora a bênção do passe, neste caso virtual, com a mesma eficácia do passe presencial. O que caracterizará será a intenção com que aquele que se posiciona como receptor terá, entregando-se com a confiança e a boa vontade. Respiremos profundamente e vamos nos transferir mentalmente ao auditório da nossa querida instituição, Sociedade de Estudos Espíritas Feirense, onde criamos a energia e a psicosfera apropriada para nos conectarmos com os amigos espirituais. Já com esse ambiente em nossas mentes, façamos as respirações profundas e nos conectando com os amigos espirituais, com o nosso mentor. Respirando, inspirando e expirando e criando um canal de intercâmbio com os planos superiores, nos proporcionando mais equilíbrio, nos fortalecendo a fé, permitindo que os benfeitores nos renovem. Batei e a porta abrirá à nossa frente, com uma luz intensa que nos aquece e clareia nossas mentes e as almas. Sentimos uma paz tão grande. Nos deixamos ficar assim por alguns segundos. Aos poucos, vamos retornando devagar, leves e agradecidos. Senhor, fazei-nos instrumentos